Eu estou já com a nossa próxima convidada, a Leonora Minicucci. É a Leonora Minicucci, que foi ministra do governo Dilma Rousseff e também professora da Unifesp. A Leonora Minicucci, que vai falar com a gente especificamente sobre a campanha 20 Dias de Ativismo Latino-Americana contra a Violência da Mulher. Boa tarde, ministra. Prazer falar com a senhora. Tudo bom? Oi, Cosmo, como vai? Prazer é meu estar na TVT mais uma vez e principalmente no programa Bom para Todos. Que bom, ministra. E Ministra, para vamos falar. todas. Isso, bom para todos e para todas. Muito bem lembrado, ministra. Vamos falar dessa campanha, ministro. O que esperar dessa campanha? Expectativa, um momento importante, coincide aí com o mês da consciência negra aqui no Brasil. O que a senhora pode falar para a gente? Olha, eu quero primeiro aproveitar uns segundinhos para contextualizar. Esse dia 25 de novembro, ele surge em 1981, quando nós, mulheres feministas, estávamos no primeiro encontro feminista latino-americano do Caribe. E lá nós instituímos esse dia como o dia. Primeiro foi o Dia Latino-Americano e do Caribe contra a violência às mulheres. Por que esse dia? Porque esse dia foi o dia que as irmãs Mirabel, chamadas de Las Mariposas, elas voltavam de uma visita aos seus companheiros que estavam presos na ditadura sanguinária do Trujillo, não é? E ela é a Pátria, Minerva e Maria Teresa, as três irmãs Mirabel. E nesse dia elas foram barbaramente assassinadas. E nós, feministas, em 81, em homenagem a estas três grandes mulheres guerreiras, definimos que o dia 25 seria o Dia Latino-Americano e do Caribe. Em 99, portanto, imagina, se foi em 1981, só em 99, a ONU declara como Dia Internacional, e nós batemos o pé e falamos Dia Internacional e Latino-Americano e do Caribe contra a violência à mulher. Então ficou chamando Campanha Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres. E esse 99 foi instituído na ONU como Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres. E nós vimos que extinguir a violência contra as mulheres é um dos maiores desafios, visto que ele é endêmico. Se nós estamos numa pandemia, a violência contra as mulheres é endêmica. Quer dizer, ela permanece ao longo de todo esse período. Então, Cosmo, eu vou pedir uma licença para dizer, em 2015, quando eu ministra, a presidenta Dilma sancionou a Lei 13.104, chamada Lei do Feminicídio. O Brasil foi o 16º país a ter uma lei que muda no Código Penal o nome dado ao assassinato de mulheres, que não é homicídio, é feminicídio. Então, surge aí. E isso foi extremamente importante, que desta lei surgem outras, acopladas também à Lei Maria da Penha, sancionada pelo presidente Lula em 2006. Eu quero só dizer o seguinte: uma mulher no Brasil é vítima do feminicídio a cada 7 horas. Isso é do Fórum de Segurança Pública para 2021. Agora. Né? E foram 1.358 casos notificados de lesões corporais das mulheres. E mais de 230
30 mil denúncias de violência doméstica, né? Sendo que mais da metade delas, ou seja, 66%, são mulheres negras. Então, agrupa nessa questão da luta contra o feminicídio das mulheres a luta pela abolição da escravatura. Por isso, inclusive, que eu fiz questão de estar aqui hoje. Não são questões separadas. Os dados mostram. Então, nós tivemos uma diminuição em 2020 em relação a 2019 de 0,7% de assassinatos de mulheres brancas, não pretas. E um aumento de 17,8% de mulheres negras. Veja bem, um estupro a cada 8 horas. Isso não é normal. E aí, veja, a lei do feminicídio leva também a maior vigor na Lei Maria da Penha, que são as medidas protetivas que subiram 4,4% em relação a 2019. E 294.440 consideradas, né, mais do que medidas protetivas, consideradas que elas estão em situação de altíssimo risco. Você me perguntou o que fazer, né? Uhum. A senhora tocou no ponto, né, que a cada 7 horas uma mulher no Brasil é vítima de feminicídio. Se a gente fazer um cálculo, né, a cada 7 horas, 7, 14, 21, mais por dia, mais de 3 mulheres são vítimas de feminicídio. Isso sem falar nas outras violências, né, ministra? Não, outra violência que é estupro, que é assédio, violência sexual dentro do casamento, né? Violência psicológica, violência emocional, que é aquela que fala, ai, você tá feia, você tá gorda, você tá isso. Sim. A violência no trânsito, a violência nos ônibus. E uma questão que nós, mulheres feministas, que eu fiz questão enquanto ministra, e hoje também continuo fazendo questão, é da iluminação pública. Cosmo, eu vou te contar um caso. Quando nós éramos prefeitas, tínhamos a prefeitura em Santo André, nós fizemos uma luta que foi muito boa, porque foi vitoriosa, para iluminar Santo André para diminuir a violência contra as mulheres. E ela diminuiu mais de 60%. E outra questão que eu quero dizer para você, na pandemia. Na pandemia, as mulheres foram colocadas, por necessidade, no mesmo espaço privado do que o agressor. Isso aumentou 53% a violência contra as mulheres. E elas não tinham como fazer queixa. Então, o que o Ministério Público fez e nós entramos nela, né? É a máscara roxa ou X vermelho. A mulher vai numa farmácia. Aí tem as drogarias que são parceiras, tá? Nessa luta. A mulher vai, conversa com qualquer atendente, homem ou mulher, que já está treinado. Preparado. Né? Em vez de pedir remédio, ela abre a mão. Aí tem o X vermelho. Aí a atendente fala assim, espera um minutinho, que eu já volto já. E pego a senhora. E pego a medicação para a senhora. Leva esta mulher na porta da drogaria, já está uma patrulha Maria da Penha lá.
E no Rio Grande do Sul, um deputado nosso, o Edgar Preto, fez a máscara roxa. Foi daí que o Ministério Público copiou. Então, esta, ainda hoje, com o início do final da pandemia, é uma medida extremamente importante. Uhum. Ministra, além dessas medidas que a senhora falou, desse exemplo simples, né, mas do ponto de vista tão específico para ajudar, que é de iluminação pública nas vias, e essa luta, imagino que seja diária, né, ministra? Porque não tem como você esconder a violência que é diária, que ela é, como a senhora falou, endêmica, mas se as ações não forem contínuas, não tem como conter essa violência. Completamente, Cosmo. Você tocou num assunto que eu quero dizer. Por que a Assembleia acabou de aprovar, e a nossa bancada, é projeto da nossa bancada, é que os síndicos são obrigados a denunciar qualquer suspeita ou não, ou verdadeira, de violência doméstica. Ministra, nos 3 elevadores, tem lá bem grande faixas, já isso que a senhora falou, e o síndico fala, em briga de marido e mulher, nós vamos meter a colher. Tá assim, bem explícito nos elevadores e tal, e ele deixa claro isso. E aqui no meu prédio não tem isso ainda, mas tem que colocar. É fato. O governador aí já sancionou. Uhum. E eu queria colocar uma diferença que existe em relação aos 20 dias de ativismo contra a violência às mulheres. No Brasil são 21. Por quê? Nós consideramos o Dia da Consciência Negra, dia 20. Nós começamos antes do que o resto das companheiras do mundo. O Dia da Consciência Negra, o dia 25. 20 é o Dia da Consciência Negra. Certo. 25, o Dia da Eliminação. Né? Dia 1º é o Dia de combate ao HIV e AIDS e as doenças sexualmente transmissíveis. Uhum. Lembra? Sim. Dia 8 é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Né? Exato. E nós, mulheres feministas, quando definimos e sugerimos os 20 dias de ativismo, nós no Brasil são 21 dias de ativismo, porque a gente começa antes por causa do Dia da Consciência Negra. Uhum. Por isso começa neste sábado e vai até o dia 10 de dezembro, não é? Exatamente. Pegam todas essas datas. Tá, perfeito. E ao longo dessas datas, várias atividades, debates, painéis... Estarão, por exemplo, dia 25, aí já fazendo um comercial, dia 25, porque esse ano nós perdemos uma companheira que era várias companheiras, mas uma que era minha vice-ministra, a companheira Lourdes Bandeira, não morreu de Covid, morreu de edema pulmonar. E nós faremos uma maravilhosa homenagem a ela no bojo do Dia Internacional e Latino-Americano contra a Violência às Mulheres. Perfeito. Que será dia 25, às 18 horas, pela Fundação Perseu Abramo. Uhum. E, ministra... Todas as secretárias nacionais falarão. Perfeito. E, ministra, e como é que está essa questão da campanha de conscientização para que as mulheres, em qualquer lugar do mundo, do Brasil, não do Brasil, né? Elas denunciem quando estão sendo vítimas de violência doméstica, violência moral, física. Como é que está esse trabalho em nível nacional, ministra? Olha, Cláudio, está muito intenso, porque depois do golpe que tirou a presidenta Dilma em 2016, tudo que nós construímos sobre a minha titularidade e da Nilceia Freire, da saudosa, que somos as 2 ministras das mulheres mais longevas, que construímos foi destruído. Mas destruído não é como todo foi destruído. Destruído mesmo. Por exemplo, 180, eu deixei com 180 atendentes. Hoje tem 8.
então não atende 180. Uhum. Então, as mulheres estão preferindo fazer a denúncia aos 190. Estão sentindo mais segurança em fazer o 190. Uhum. Né? Porque está tudo destruído, não tem mais realmente, não existe mais nenhuma política pública para o enfrentamento à violência contra as mulheres. Vide a Casa das Mulheres Brasileiras. Verdade. Ministra, como é que está essa questão da conscientização, da luta de mulheres feministas? Porque a gente tem sempre uma geração, a sua geração principalmente, esteve ativamente, e a senhora continua, e a gente tem que parabenizá-la por tudo isso. Mas no que diz respeito à geração das mais jovens, ministra, como é que está esse trabalho para fazer essa ligação? Essa geração de cima, essa geração que está chegando agora, como é que está essa questão? Olha, um exemplo. A nossa querida, maravilhosa companheira Clara Chá, nesses dias muito falada por causa do filme Marighella, ela é hoje não, porque ela está bem fragilizada, bem doente, bem doentinha. E ela é uma geração anterior à minha. E a geração posterior à minha e a geração jovem, elas, e nós fomos as duas, mas elas foram responsáveis por puxar. O ele não. Uhum. Elas foram responsáveis por puxar, não, as emendas na Lei Maria da Penha, não as emendas que iam desviar, deturpar a lei do feminicídio, o PL 180. Nós fomos às ruas. No 8 de março, no dia 25, agora elas estão chamando manifestação para as ruas. Né? Elas querem saber, a mesma curiosidade, a quantidade de entrevistas que eu dou, e outras companheiras dão também, elas querem se inteirar, elas querem saber. É a mesma reação que a juventude está tendo com o filme Marighella, que é uma reação muito de perplexidade, falar. Quantas vieram falar com, mas isso aconteceu? Vocês foram torturadas assim? E a mesma coisa com o feminicídio. Uhum. Né? Então, eu acredito que, evidentemente, o presente e o futuro está na mão da juventude. Aliás, ministra, em algumas... hoje estou aqui na bancada do Bom para Todos, às vezes no Revista Brasil TVT, no Jornal da Rádio Brasil Atual. Mas quando estou repórter, quando a gente fazia cobertura, né, antes da pandemia, me impressionava muito as mães em manifestações de mulheres, levando suas filhas. Suas filhas. E aquilo me chamava muita atenção, né? É uma coisa que vai passando de geração para geração, mas mostrando, acima de tudo, a importância. Emociona a gente, né? Sim. Nos emociona ver. Uhum. Aliás, ministra, de onde vem tanta força, hein? Explica pra gente, para os nossos telespectadores da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual, de onde vem tanta força, ministra? Olha, a minha força... A minha força vem de eu ter enfrentado a ditadura civil-militar. E dito assim, primeiro eu queria ter morrido na tortura. Depois que eu não morri, eu falei, ainda bem que eu sobrevivi para contar. E o feminismo foi fundamental para que eu me continuasse viva, que eu me rejuvenescesse, que eu acreditasse, tivesse a esperança do verbo esperançar. Estar sempre em movimento. Essa pandemia me deixa louca. Uhum. Porque eu vejo a quantidade de mulheres morrendo e a quantidade de mulheres negras e pobres e mortes. Outra questão que eu quero, mortas,
por falta de acesso até ao SUS. É verdade. E quantas mortes evitáveis. Eu quero só dizer uma coisa ao lembrar disso, Cosmo, me permita. Claro. Eu tenho dito muito e denunciado a minha indignação com a facilidade da para a permissão do porte e uso da arma. De arma. Porque isso é uma barbaridade. Porque esta permissão, ela está diretamente ligada aos feminicídios e à morte de jovens, sobretudo a juventude negra. É verdade. Aliás, essa linguajar, ministra, de balas perdidas, de bala perdida, é uma falácia, né? Porque a bala ela tem um alvo. É a juventude preta e periférica e mulheres da periferia, né? E mulheres de periferia. Uhum. As mulheres... Qual é o horário que mais acontece estupro? De manhãzinho, a saída de casa para o trabalho, do ônibus, que tem que passar pelo ponto do ônibus, é verdade. Trabalho, e do trabalho para casa. É verdade. Eu tenho não só pesquisas, mas quando eu fui pró-reitora na Unifesp, quando eu fazia as minhas pesquisas todas, e como ministra, a fala das mulheres, para mim, é de chorar. É impactante. É impactante. Ministra, eu gostaria muito de continuar batendo papo com a senhora é maravilhosa, assim. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim, mas agradecer imensamente a participação da ministra Eleonora Minicucci, professora da Unifesp, ex-ministra de Políticas para Mulheres do governo da presidenta Dilma Rousseff, que falou aqui sobre a campanha 20 dias de ativismo latino-americano contra a violência da mulher. Ministra, obrigado, foi um prazer imenso falar com a senhora. Espero falar talvez outro dia no Revista Brasil TVT, viu? Vamos falar, é só me chamar.